Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus, a você, eleito que está nos ouvindo nessa manhã. Glorificamos a Deus por mais essa oportunidade em que o Espírito Santo tem plena e total liberdade de ministrar os nossos corações para o alimento do Espírito e o crescimento em Deus. Quero saudar aqui o nosso amado apóstolo Elmo, que nos pediu para que, se possível fora, ministrássemos alguma coisa também referente à graça. E eu penso que seria um tema muito bom a ser comentado com os irmãos, com os eleitos. Portanto, essa semana, até sexta-feira, nós estaremos ministrando sobre o conhecimento da graça, as manifestações da graça, e talvez seja um assunto até um pouco mais extensivo do que possamos imaginar. Então eu gostaria de iniciar essa semana falando sobre essa revelação maravilhosa. Eu vou procurar não me aprofundar muito, até porque o tema ele exige isso, mas vamos pincelando a cada dia um pouco mais desta reflexão sobre a graça de Deus nas nossas vidas. Aliás, a graça, ela é o motivo pelo qual nós ainda temos o privilégio dado por Deus de estarmos vivos e recomeçar a cada dia uma história diferente diante de Deus, dos anjos e dos homens. Amém? Lá em João, Evangelho segundo João, eu prefiro falar livro histórico de João, porque a revelação da graça ela já começa assim, trazendo os fatos como de fato são. O Evangelho de João, que é apresentado na nossa Bíblia, é uma epígrafe colocado pelos tradutores da Igreja Apostólica Romana e não da Igreja Apostólica Cristã. A graça ela vai te trazer muito entendimento quando nós adentrarmos nesse assunto. Mas vamos lá. Você conhece como o Evangelho de João, capítulo 1, ali a partir do versículo 15, nos diz o seguinte: João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, porém a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Muitas pessoas têm um entendimento um tanto quanto que errôneo quando nós nos pautamos a falar sobre a graça de Deus. A graça de Deus, ela foi manifestada de uma forma evidente, literalmente a partir da concepção de Jesus Cristo através do Espírito Santo. Porém, nos relatos históricos de Moisés, ou no Pentateuco, ou na Torá, que seriam os 5 primeiros livros da Bíblia, em todos eles nós vemos a manifestação dessa graça de Deus. E nós vamos estar comentando isso com você durante essa semana. Não de uma forma profunda, como eu disse, mas porém de algo para o seu conhecimento e entendimento. A graça de Deus, ela é a única e a real forma do homem poder ter uma identificação de quem de fato é o seu Senhor, de quem de fato é o seu Deus e quem de fato também é o seu Pai. Eu quero que você saiba nessa manhã que a graça, ela é o mover do Espírito Santo também, que te faz olhar para as adversidades com um olhar de esperança de que todo esse mar de dificuldade um dia irá passar. A graça é o que te fortalece também no meio dessa adversidade, principalmente quando você encontrar-se sozinho, encontrar-se aí talvez
numa situação de dificuldade e tentando muitas vezes sem Deus resolver um probleminha e não conseguir. A graça, ela te capacita em Deus a transpô-los para que o nome dele seja engrandecido. Mas a graça, ela não é só isso. A graça, ela te coloca em um estado de governo. Ela tira você de uma submissão do mundo humano, da humilhação, da exposição, da execração, e faz de você um sacerdote real em plena atividade física, em plena atividade espiritual e, acima de tudo, gerando paz no seu interior quando o mundo exterior se encontra em conflito. A graça nos aproxima de um entendimento diferenciado, porque ela faz você sair das obrigações e coloca você no patamar da fé. A graça, ela te ensina, ela te prepara, ela te capacita a não enxergar as coisas mais da mesma maneira, de uma forma humana, de uma forma terrena e de uma forma carnal. A graça, ela é responsável por fazer de você um homem que outrora era religioso, agora tornar-se parte integrante desse reino espiritual que foi dado por Deus através de Jesus Cristo. Você precisa entender que a graça, ela vai além de uma mera palavra. A graça, ela vai além de uma mera colocação ou conotação dada pela teologia. A graça, ela é uma realização espiritual, capacitadora, renovadora, fortificadora. Ela rejuvenesce todos os seus sonhos que estão envelhecidos, ela fortalece todos os pensamentos que geraram fraquezas e desânimos. A graça, ela te capacita a enxergar além do que aquilo que é humano, ela te prepara para passar por obstáculos e desafios que cotidianamente se colocam na sua frente. Eu quero te convidar nessa manhã a abrir o seu coração para receber um alimento diferenciado. A graça é a diferença entre a lei, as obrigações e os deveres versus o andar pela fé. A graça, ela te capacita a ver Deus como Ele é, ela te ensina a enxergar-se a si mesmo nas suas limitações e nas suas possibilidades. Eu creio que hoje, muito mais do que você possa imaginar, a graça, ela é totalmente responsável pelo fato de podermos ter Deus em nossas vidas, ainda sendo nós não merecedores, humanamente falando. Portanto, para que o nome do Senhor possa ser glorificado, eu quero que você entenda nesta manhã: a graça, ela proporciona a responsabilidade em nossas vidas de andarmos em obediência à fé, porque para isso fomos chamados, eleitos, escolhidos e predestinados por Deus. Que essa manhã você possa abrir o seu coração, abrir os seus olhos, abrir os seus ouvidos e permitir que essa ordenança espiritual da graça de Deus quebre os paradigmas que até hoje deixaram a sua vida embaraçada com a religiosidade, pega a usos e costumes e escravo de homens que nem sequer tiveram a experiência da graça com Deus. A graça, ela é a palavra, ela é o mover, ela é a própria encarnação de Deus, que veio para tirar você do cárcere da religiosidade, da escravidão e obrigações impostas pelo homem, e poder dizer: verdadeiramente eu sou livre para adorar a Deus. Que você tenha uma manhã de bênção, uma manhã produtiva, uma manhã de glória e de honra, e nós declaramos sobre a sua vida, sobre a sua família, o mover do Espírito Santo, da qual você e a sua família foram predestinados para receber e viver. Abba, Pai,
Glória a Deus. Eu já consigo ouvir um amém aí do outro lado e o nome do Senhor ser exaltado. Fiquem todos com abundante graça e paz do Senhor.